Olá pessoal, eu tenho feito vários convites para que algum economista que defenda a ideia de economia da escola austríaca para o Brasil aceite um debate ao vivo para a gente conversar como que isso funcionaria na realidade brasileira. A finalidade de eu escolher um economista de formação é porque eu quero uma pessoa que tenha não só o background de economia, mas que também coloque a cara para bater. Afinal de contas, é muito difícil, por exemplo, a gente imaginar que um médico formado e com registro no Conselho de Medicina vá assinar, por exemplo, uma receita de curanderia no lugar de receitar um remédio. Então, hoje eu recebi uma resposta até interessante de um colega que eu gostaria de discutir aqui com vocês. Ele diz: Leonardo Estopa, serve um administrador? Até entendo o seu ponto. Contudo, a maioria dos diplomados, de fato, tem domínio da economia. Olha, colega, não é bem assim. A minha primeira formação é em administração. E agora em abril eu estou terminando o curso de economia aqui na Inglaterra e posso te dizer com toda a propriedade que um curso de administração não cobre 10% do que você precisa saber para discutir a implementação de medidas econômicas numa realidade social. A gente precisa entender que a economia são ciências sociais aplicadas. Você não simplesmente calcula o que vai acontecer com a oferta e demanda. Você tem que analisar o que vai acontecer com aquela população que está sendo afetada pelas medidas econômicas. A gente não pode reduzir um curso de 3 anos a uma disciplina, porque em administração a gente estuda, vamos colocar, 120 horas crédito de economia em administração. Porém, num curso de economia, a gente estuda aproximadamente 2.500 horas do assunto economia. Agora, abrindo um pouco mais, eu gostaria de perguntar para você que estudou administração, se você tivesse um problema na justiça e tivesse condições de contratar como advogado uma pessoa que formou em administração, tão somente porque no curso de administração você tem 2 ou 3 disciplinas da área de direito, você aceitaria contratar essa pessoa como advogado? O motivo de eu falar isso é porque todos os cursos, normalmente, eles cobrem disciplinas de várias áreas, mas não significa que porque você estudou Introdução à Administração, porque você estudou, por exemplo, o tema microeconomia em 120 horas, você se torne um economista. Tem disciplinas importantíssimas, como, por exemplo, teoria dos jogos, disciplinas que conversam exatamente sobre como um país vai reagir a determinada ação de outro país. Disciplinas importantes, como, por exemplo, a teoria da vantagem competitiva, que fala, por exemplo, olha, se o Brasil abrir o mercado para o comércio internacional, pela realidade das indústrias brasileiras, a realidade é que o Brasil não vai ter competitividade, por exemplo, com os Estados Unidos. Então a gente vai produzir soja, produzir minério, produzir petróleo e os Estados Unidos vão entrar com a indústria. Ou seja, a gente entra com o trabalho pesado, eles entram com o trabalho leve. Isso é só um pouquinho daquilo que você não teve a oportunidade de estudar. Volto a falar, porque a minha primeira formação superior é em administração e agora eu estou formando em economia. Eu te falo, não tem absolutamente nada a ver. Você é sim uma pessoa iniciada, não estou desprezando a sua formação, mas um profissional da área de administração não estuda a parte social da economia. Ele estuda sim a parte matemática. Você vai ter condição de falar sobre oferta, demanda, analisar a expansão da fronteira de possibilidade de produção que acontece quando um país passa a participar do mercado internacional. Mas você não vai ter condição de saber dentro daquela realidade competitiva, dentro daquele potencial industrial daquela nação, aonde que ela vai se encaixar no mercado internacional. Então, eu gostaria que você fizesse uma pesquisa, por exemplo, sobre a realidade da Nigéria, que deixou de industrializar simplesmente para vender petróleo. A Nigéria é um país que, apesar de que algumas empresas, como por exemplo aquele Heritage, falam que é um país de difícil acesso, eu te falo com propriedade, porque eu já fui lá fazer documentário a respeito desse assunto, é um país onde você chega e abre o que quer na hora que quer. A liberdade econômica da Nigéria é absurdamente grande, mas empresas grandes, como por exemplo a Shell, decidiram que a Nigéria não vai ter uma planta industrial, então por isso sabotaram a vantagem competitiva da Nigéria. Você chega lá, você tem queda de luz de 2 em 2 horas. Como é que uma indústria funciona num local desse? E você sabe por causa de quê? Porque para empresas como a Shell é mais interessante que o nigeriano ganhe pouco para produzir petróleo. Talvez, quando o petróleo acabar, eles até se industrializem. Entendeu? O que eu tô querendo dizer para você é que a gente não pode confundir uma disciplina, uma formação como administração
com uma formação como economia. Uma coisa é ciências sociais, outra coisa é business. Enfim, espero que você tenha entendido isso como uma dica e não como uma agressão, e que esse tipo de conversa sirva para você procurar mais informação, expandir os seus conhecimentos e não tentar entender que todo o conhecimento do mundo já está nas suas mãos. Você tem muita coisa para aprender, eu tenho muita coisa para aprender, e a gente só muda esse mundo se a gente tiver acesso às mesmas informações que os nossos opressores têm. Muito obrigado e até mais. Mais uma vez, obrigado pelo comentário.